Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas aí. Eu, Leonardo Machado, venho aqui mais uma vez trazer um vídeo aí de informações para você, dessa vez do salário do Memphis Depay. O quanto que o Corinthians paga, o quanto que a Sport da Sorte paga, quem paga as luvas dele, quem deixa de pagar, o que que aconteceu, como é que tá as coisas aí. Eu fiz um outro vídeo aí também, pessoal, falando aí a provável saída dele do Corinthians, tá? O Corinthians, o Besiktas, acho que é Besiktas, da Turquia, tá interessado nele, né? E o Corinthians vai tentar segurar ele aí, mas eu não sei se vai conseguir não. Talvez ele vá embora, não sei, entendeu? Estavam falando do Galo também, tinha proposta pro Galo aí, entendeu? Mas aí eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra vocês aqui e trago pra vocês aqui no canal, tá bom? Já aproveita, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, falando de futebol em geral, já se inscreve no canal, compartilha, tá? Deixa o like e ativa as notificações para vocês sempre receberem aí os meus vídeos aí, trazendo tudo sobre o Mundial, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e vamos que vamos, tá bom? Vou deixar uma dica aqui para vocês também, tá? Se você está precisando de jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra os grandes lançamentos e tudo o que precisa para a sua jogatina sem complicação. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas, tá? Dá uma olhadinha lá no site do pessoal, lá na lojinha deles virtual, que tá bem bacana, tá bom? Vamos pro vídeo. Tanto sobre o Memphis. Agora, meus amigos, antes de trazer a informação, quero dizer uma coisa. Agora a caixa preta está sendo aberta. Essa diretoria que está aí agora é mais transparente que a diretoria passada. Para mim, até mais transparente que a diretoria do Duírio também. Então a gente acaba sabendo coisas que a gente não sabia. Não foi tudo exposto, como todo mundo pensa. Não foi. A gente tinha como parâmetro aquela matéria do GE. Mas hoje eu tive acesso, tá? Eu tive acesso a detalhes. Não vou dar os detalhes. Mas eu sei até os centavos de quanto custa o Memphis por mês. Eu tô falando de cerca de 6 milhões de reais, tá? Vocês sabem o compromisso que eu tenho com a verdade? E todo mundo fala que eu passo pano pro Memphis. Cara, uma coisa é eu torcer pro Corinthians e torcer pelo Memphis. Talvez desde que o Memphis chegou, a única crítica que fiz ao Memphis foi o pênalti à cavada, que também no outro dia eu falei passou, tá perdoado já. E depois um outro jogo que eu não lembro qual, que ele tava com uma cara meio de snob, assim, parecia que não tá afim de jogar. Foi um dos últimos jogos aí. Foi um jogo fora de casa. Ele tava com uma cara assim que parecia que não tava muito afim. E coloquei na conta do Memphis o Corinthians ter fugido do rebaixamento e classificado, tá? Classificado para Libertadores da América. Então eu sei o que eu tô falando, tá? Tenho responsabilidade com o meu trabalho. Revelar contratos e detalhes, isso eu já faço desde lá da época que o Neymar foi revelado no Santos, quando cobria o Santos. E hoje, como torcedor corintiano, mas jornalista, eu tenho que expor a verdade. Eu tenho que expor a verdade. E não vai mudar nada, porque o Memphis tem contrato. Não é porque eu vou dar essa informação, o Memphis vai embora, vai sair. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então eu tive detalhes numa planilha, eu sei tudo o que está acontecendo. O Corinthians gasta com o Memphis 6 milhões por mês. O salário do Memphis não é 6 milhões por mês. Tá? Não é 6 milhões por mês. O salário do Memphis de CLT é o maior deste orçamento, claro. Passando dos 2 milhões. A imagem, por aí. Aí vem. O que o Corinthians gasta com o Memphis? Vou olhar até na planilha que eu tenho aqui. O Corinthians gasta com o Memphis Depay. O Corinthians gasta com o Memphis Depay cerca de 6 milhões de reais por mês fixos. Isso é certeza, meu amigo. Eu sei até os centavos aqui, tá? Eu não vou discriminar nada, entendeu? Mas, por exemplo, eu prometi para uma fonte minha que eu não ia discriminar nada. Pô, mas de hotel é 1 milhão e 300. Tá? 1 milhão 350 de hotel por mês. Pô, mas quem que gasta isso, velho, por mês? O pacote Memphis custa 6 milhões fixos por mês. Isso não conta gols, assistências, títulos, aquelas bonificações. Eu tô falando de um valor fixo. E desse valor fixo de 6 milhões, né, o Corinthians paga. Aqui, ó. O Corinthians paga. Né? Eu peguei para falar isso.
O pacote 6 milhões. Salário, imagem, Só que é fogo, irmão. hotel, Começo a fazer. carros. Começo a fazer vídeo, começa a passar mobilete, começa a passar espaçonave. É tudo, mano, é tudo. É impressionante. A rua tava quieta, aí eu começar a fazer vídeo, começa as putaria. Falar pra você, viu? Ô lugarzinho, se eu pudesse ir embora daqui, velho. Pelo amor de Deus. Vou voltar um pouco aí, pessoal, pra vocês entenderem aqui direitinho. Hotel por mês. Pô, mas quem que gasta isso, velho, por mês? O pacote Memphis custa 6 milhões fixos por mês. Não, isso não conta gols, assistências, títulos, aquelas bonificações. Eu tô falando de um valor fixo. E desse valor fixo de 6 milhões, né, o Corinthians paga. Aqui, ó, o Corinthians paga. Né, eu peguei pra falar isso. O pacote 6 milhões. Salário, imagem, hotel, carros, segurança e cozinheira, tá? E cozinheira. Esse pacote dá 6 milhões de reais por mês. Era mais fácil alugar uma casa pro cara, né? Alugar uma casa pro cara, entendeu? Alugar uma casa. Ou então comprar uma casa pra ele. A gente estava baseado numa matéria do GE e a gente estava baseado naquilo que a turma do Augusto passava pra nós. Que eu não preciso dizer, acho que não era de muita confiança. Tanta coisa que passaram. O caso Emirates. O Augusto passou pra mim que ia ter uma reunião com o Emirates em Londres. Eu tenho aqui no meu celular. Só Deus sabe se ele se encontrou com alguém lá. Não vou chamar ele de mentiroso, não. Mas eu dei que a informação veio dele. Porque ele permitiu que eu falasse. E também não vou chamar o Augusto de mentiroso, porque eu não sei se ele se encontrou com os caras lá ou não, mas nunca teve nada. Mas o que eu dei foi exatamente o que ele me falou. Que ia ter um encontro lá. Não dei que tinha fechado, que... Nossa, que tinha... Nada disso. Dei que ia ter um encontro. Entendeu? Agora, muita coisa que passaram pra gente, nós estamos descobrindo. Você viu aí como o timão deu hoje do uruguaio, né, que contrataram, tá? Agora a caixa preta foi aberta, eu tô falando isso com a maior naturalidade, calma, e quando a gente tá com a verdade, a gente não precisa se preocupar, tá? Hoje eu tenho até os centavos da negociação do Memphis. E eu sou tão honesto e justo que se quiser eu leio uma parte. Se quem quiser achar que eu tô, assim, eu leio uma parte ainda do contrato, porque é o seguinte, 6 milhões eu falei o pacote, tudo que envolve, não é o salário não é 6 milhões. O orçamento, o que gasta com ele é 6 milhões por mês, porque tem salário, tem imagem. Claro que só o salário e imagem já dá quase todo o valor. Tá? Agora tem uma coisa. A patrocinadora Master do Corinthians só paga 1,5 milhão. Cara, a informação que não mudou muito, que a gente imaginava que era 5 com as bonificações, eu sempre falei isso mesmo, que era 5 com as bonificações, mudou para 6 fixo, até que mudou legal. Que agora é a verdade, agora a gente sabe a verdade total. Sem meia verdade, né? Sem meia verdade, porque já teve caso que uma vez uma fonte falou assim, eu perguntei qual é o salário do Romero, aí me passaram só a CLT, mas não me passaram a imagem. Aí depois que eu descobri, entendeu? Agora não, agora informações sem meias verdades, a informação inteira. Memphis custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês e a patrocinadora Master do Corinthians paga 1,5 milhão por mês para, né, o Corinthians, né, pagar aí o Memphis Depay. Isso dá 25%. Eu acho que a notícia mais triste é saber que a patrocinadora Master do Corinthians não paga metade do salário do Memphis, porque a gente imaginava, quando eu falava de Memphis, quando o Memphis chuta a bola, quando o Memphis joga mal, não vale a pena, eu pensava, 2,5 milhões por mês, 2 milhões pelo Memphis, vale a pena, mesmo quando ele joga mal, porque várias vezes ele decidiu. Então eu sempre tive isso no coração. Pô, a patrocinadora deve pagar metade, a patrocinadora paga 1,5 milhão. Verdade verdadeira. 25% do salário do Memphis é pago pela patrocinadora Master do Corinthians, tá? 25%. Só que tem uma coisa, eu sou honesto, inclusive com a patrocinadora. Eu não anuncio o bet, mas eu tenho que ser honesto com quem põe dinheiro no Corinthians. A patrocinadora Master do Corinthians, tá? Já pagou ao Corinthians, já pagou pelo Memphis 22 milhões de reais de luvas que não foram diluídas em 2 anos de contrato. Essas luvas, pro Memphis aceitar jogar no Corinthians, além desse salário, ele pediu 22 milhões de reais em luvas. Tá? Em luvas. Entendeu? Na verdade, 21 e alguma coisa aqui, tá? E desses 21 e alguma coisa, parcelados em 4 vezes. Em 4 vezes. Já foram pagos. Você tá entendendo? Pra quem achar que eu tô com conversa fiada, vamos aqui. Eu vou ler.
21 milhões de reais a título de luvas, em no máximo 4 parcelas iguais, né? 21 e alguma coisa que eu estou arredondando, de 5 milhões e sendo a primeira devida no prazo de 10 dias, contados do registro do atleta no BID da CBF, e as demais a cada 6 meses. Então, cada parcela de 6 meses, não foram nos primeiros meses. Referido montante será atualizado a cada 12 meses, né, de contrato com base na variação positiva acumulada do IPCA para o período de apuração, desde a data de assinatura deste instrumento, tá? Aí depois vem aqui os valores de 1,5 milhão que a patrocinadora paga por mês, tá? Então presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. 1,5 milhão por mês, mais 21 milhões de luvas, pagas, tá? De 6 em 6 meses, ó, a cada 6 meses. 4 parcelas, 2 anos de contrato. Então, a patrocinadora Master do Corinthians, quando foi que ele assinou no ano passado, já pagou uma, tá pagando 2, faltam 2 parcelas de luvas. As 2 parcelas dão mais de 5 milhões, tá, gente? Isso aqui é uma informação, meu amigo, exclusivaça para vocês, tá? Porque isso aqui tem que ser exposto. Eu não tô aqui falando, julgando, o Memphis foi super importante pro Corinthians, e tem sido, tá? Só que agora a gente tem que fazer nossa avaliação. Então nós estamos falando o seguinte, a patrocinadora do Corinthians, ela tá ajudando sim muito, só que por mês 1,5 milhão, nesse orçamento aí, nesse custo que o Corinthians tem de 6 milhões. E a cada 6 meses, ela ainda paga mais de 5 milhões a cada 6 meses de luvas. Então ela tá ajudando bastante, entendeu? Então ela tá ajudando bastante, tá? Mas é um valor, cara, absurdo. Então, por exemplo, por mês a patrocinadora paga 25%, né, dos gastos que o Corinthians tem com o Memphis. Eu não vou falar salário, porque se eu falar salário, aí alguém pode falar que eu tô mentindo, porque não são 6 milhões de salário. E desses 6 milhões, a patrocinadora paga 1,5 milhão, 25% do salário do Memphis. E aí você vai falar, pô, essa patrocinadora não, pô, tá ajudando. Quem fez o contrato não é a patrocinadora tá ajudando. Porque além do 1,5 milhão por mês, a patrocinadora pagou mais de 21 milhões, tá pagando mais de 21 milhões de reais de luvas. Isso é só da patrocinadora. O Corinthians não paga nada das luvas. Só que a patrocinadora tá pagando de 6 em 6 meses. 4 parcelas de 6 em 6 meses, tá? Eu até corrigindo que eu tinha falado que já estavam pagas aí em 4 meses. Não foi. Foram de 6 em 6 meses, tá? Fazendo a correção lendo o contrato aqui. Um contrato desse, amigo, eu vou lembrar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabem qual foi o principal motivo que na época o Dr. Leonardo Pantaleão, né? É que eu não sei se ele aceitaria dar uma entrevista aqui, porque ninguém quer dar entrevista aqui pra mim. Mas você sabe qual foi o principal motivo que ele saiu do Corinthians? Porque ele queria colocar um seguro no contrato do Memphis e os caras não quiseram. Vocês lembram disso? Eu trouxe isso na época. Meu amigo, você imagina se o Memphis lesiona, como ele já ficou fora em um tempo, você imagina o Memphis fora 6 meses. Faz a conta aí, 6 meses, né? 6 milhões por mês. 6 meses fora o prejuízo. Faz a conta aí, quanto que vai dar. Isso, vai dar o quê? Uns 30 milhões. Você vai pagar 30 milhões de reais pro cara, mais ou menos isso, né? Uns 30 milhões de reais pro cara. O Everton falou, eu lembro. Foi um dos motivos que o Pantaleão, por exemplo, saiu. 32 milhões a 24, vocês estão ruim de matemática, hein? 36 pila. Então, assim, velho, é um contrato absurdo. Então, assim, eu acho que é os 6 milhões que a gente tem que fazer o custo-benefício, né? Se o Corinthians gastasse com o Memphis 2,5 e a patrocinadora 2,5, beleza. Joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, 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 mal. Joga bem, 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 joga mal, joga bem, tanto faz. Depende da época. Mas 4,5 milhões todo mês fixo só do Corinthians. Mais 1,5 milhão da patrocinadora. Mais as luvas. É muita coisa. É muita coisa. Não vale. Não vale. Não vale. O retorno, ele não dá um retorno de 6 milhões. E digo mais, ele nunca vai dar. Nunca vai dar. Pode até contratar alguns craques para jogar do lado dele. Certamente o Memphis Depay é o jogador mais caro da história do clube. Enfim, né, pessoal? Enfim. Aí vocês acham que vale 4,5 milhões? Porque eu achei, quando saiu a conversa que o Corinthians ia contratar ele, eu fiquei sabendo na época, trouxe até aqui no canal, se eu não me engano, ou não, acho que não tava com o canal ainda na época. Acho que não. E o que eu me lembro era 800 mil. 800 mil. Que o Corinthians pagava. 800 mil? 800 mil. Do Corinthians, o resto era da patrocinadora. E com que ele ia arrecadar com o marketing dele. Né?
E aí o pessoal falava de 3 milhões, quase 4 milhões aí por mês. Aí eu falei, pô, 800 mil, né? Não saiu tudo pro Corinthians. Ainda tinha muita gente que falava, não, mas o Corinthians tá pagando muito dinheiro nesse cara. Esse cara não tá jogando tudo isso, o Corinthians não tem grana pra isso, tá gastando dinheiro à toa. Não sei o que, blá, 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 blá. E eu debatia várias vezes com os amigos meus, até lá do grupo lá que eu participo, do futebol, que tipo, não era tudo isso. Mas agora aí, olha aí. 4 milhões e meio, cara. Praticamente, o Corinthians paga. A patrocinadora paga só 1,5 milhão desses 6 milhões, certo? 1,5 milhão, o resto é do Corinthians. E ela paga as luvas, diluídas em 6 meses. Aí eu pergunto pra vocês, vale a pena? Na situação atual do Corinthians? O que o Mendes fez demais, assim, que... Eu não vejo ele fazer nada demais, cara. Ele jogou bem, 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 assim, bem, até que... Né, bem e tal, ajudou e tal no ano passado, cara. O ano passado. Esse ano aqui, deu umas assistências, ajudou ali um pouco o Yuri Alberto ali no Paulistão. Mas assim, pelo valor que ele gasta por mês pro Corinthians, era pra ele ter feito, nossa, já ter feito pelo menos uns 5, 6 gols, 10 gols, sei lá. O cara já era pra ter feito gol, bater falta, driblar, ir pra dentro do zagueiro e tudo mais, cara. Mas não vai, pode ver. Ele anda, muitas vezes ele anda em campo, cara. Ah, mas não tem os jogadores lá dele e tal. Mas pelo amor de Deus, cara. Se o cara ganha tudo isso aí, é pra ele chegar no time e tentar fazer a diferença. Entendeu? Eu entendo que o Corinthians também não tem lá esses grandes jogadores. Mas a equipe do Corinthians, quando tá com todo mundo certinho ali, redondinho, entendeu? Carrilho, Alcer Martins, Gal, o Alberto, todo o pessoal, cara, dá pro Memphis jogar. E eu vejo, às vezes, eu tô falando de lances que eu já vi dele. Ele não vai pra dentro do zagueiro, cara. Ele não dribla o zagueiro, ele não... cisca, às vezes não consegue driblar o cara, sabe? A assistência, tudo, às vezes chute de fora da área, até mesmo dentro da área, assim, às vezes ele dá. Mas mesmo assim, esse ano aqui ele decaiu. E pra ganhar 4 milhões e meio, 4 milhões e meio, o cara não fez um gol na Libertadores, cara. Um gol na Libertadores, acho que nem na Sul-Americana, se eu não me engano, ele não fez um gol. Ou fez? Não, fez. Na Sul-Americana acho que fez um gol. Mas na Libertadores não. Agora olha o Roger Guedes, cara. O Roger Guedes jogava muito mais que ele. Tudo bem, o Memphis foi pra Europa, é vice-artilheiro da Holanda, tal, da seleção da Holanda, blá, blá, tá. Mas, meu, no Corinthians, pagar 4 milhões e meio, só o Corinthians, e ainda mais 1,5 milhão da patrocinadora, fora os 20 e poucos milhões aí, 21 milhões e pouco aí de luvas, eu acho que não vale, não. Não vale. Desculpa. Outro também que eu acho que tem que sair é o Coronado, cara. Ou joga ou sai, velho. Ou joga ou sai, porque desse jeito aí não dá pra ficar, não. Desse jeito aí não dá pra ficar, não. Desculpa, mas não dá, cara. Desse jeito aí. Eu fiz um vídeo hoje à tarde aqui, eu vou até botar a capa aqui pra vocês verem. Falando sobre isso aí. O Chico Garcia trazendo informações sobre o Yuri Alberto, o Coronado e o Memphis aí. Que talvez ia sair do Corinthians. Entendeu? Então, pra mim, não vale não. Desculpa aí, não vale não. Mas beleza, pessoal. Vou deixar um grande abraço pra vocês aí, tá? É exclusiva essa notícia, hein? Exclusiva, hein? Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações. Ajuda nós aí pra gente estar sempre trazendo informações pra você e o YouTube mandando informações pra vocês aí. Tá? Mandando os vídeos, né? Pra vocês aí. Porque se vocês não deixar like, não ativar as notificações, não compartilhar, não se inscrever nem nada, o YouTube não tá mandando meus vídeos pras pessoas. Entendeu? Então tá complicado. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço e vai Corinthians. Tamo junto. É nóis.